Começa a... Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Estamos no ar com o Livre Pensamento ao vivo, hoje, 9 de março de 2020. Ó, programa histórico hoje, hein? E o Paulo aqui vai fazer as coisas pegarem fogo aí, em virtude dos comentários que surgiram ultimamente a respeito de uma obra que foi achada lá na Suíça, datada de 1869, como uma das edições da Gênese restaurada, revistada e modificada, como a gente vem falando isso já há quase 2 anos. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Cláudio Palermo. Olá, amigos. Bom dia. Estamos de volta. Como foi a estadia lá nos States? Com a família? Estive lá com a minha filha e com a família inteira reunida, e esse é o maior valor, né? A família é sempre a base de todos nós, né? A gente precisa estar sempre valorizando e investindo nisso, porque você enfrenta muitos desafios na vida, todos nós. E a família, por menor que seja, né? Ela sempre é um porto seguro, né? A gente tem que torná-la um porto seguro. Um lugar onde você dá a pausa segura, né? Para continuar os desafios da vida, né? É isso aí. Bom, você pode participar aqui do Livre Pensamento, enviando sua pergunta, seus comentários a respeito do tema de hoje, que é a Gênese clandestina, a polêmica do exemplar do livro A Gênese, de 1869, achada na Suíça. Então você tem os canais de interação, Zap 996433827, também pelo 0800 979 5011. E estamos ao vivo também na nossa fanpage, facebook.com/TV Mundo Maior. Aproveita e compartilha aí a nossa live na sua timeline para que mais pessoas tenham acesso aqui ao conteúdo da programação da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior, que são emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E estamos ao vivo também no YouTube, né? É só digitar aí tvmundomaior.com.br, clica lá no ao vivo, vai abrir a nossa janela de transmissão do YouTube e você pode mandar suas perguntas também por lá. Sabemos que desde sempre Allan Kardec desejou revisar alguns itens do livro A Gênese, todavia pediu nova reimpressão da edição primeira e original em fevereiro de 1869. Ou seja, ele desejava, mas não fez em vida. Essa é a premissa desde a obra O Legado de Allan Kardec, por Simone Privato. Até agora, em nada essa conclusão se altera do ponto de vista legal. Mudança após a morte do autor é adulteração. Mudança sem os registros legais é clandestina. O pedido de impressão e o depósito legal são a garantia da legitimidade das obras. Allan Kardec era minucioso no cumprimento das questões legais e empenhava-se em garantir seus direitos de autor sobre as obras. Depositava legalmente suas publicações e sempre zelou pelo seu legado. Não havia motivo para que ele fizesse uma obra clandestina. Recentemente, pela internet principalmente, foi encontrado um exemplar no qual consta a inscrição de 5ª edição, o ano de 1869, e a indicação revista, corrigida e ampliada. Trata-se apenas um exemplar, mas não há os documentos de registro desta edição, que informariam datas e outros dados. Sendo apenas um exemplar, para que seja legítimo, é preciso localizar os documentos da edição, a declaração de impressão e também o depósito legal. Então a gente vai hoje esclarecer alguns pontos sobre esta polêmica. Muita gente mandou pergunta aqui durante a sua viagem. Aqueles mais próximos mandaram via WhatsApp. Eu até te mandei alguns comentários a respeito do WhatsApp que me mandaram e você respondeu. E hoje no programa a gente vai esclarecer estes pontos sem
querer entrar em polêmica, sem querer responder a fulano, ciclano, ou entidades, ou organizações, mas simplesmente responder às suas indagações, você que está sempre acompanhando aqui o Livre Pensamento, Paulo. Isso. Já é incrível, né, Cláudio? Nós aqui que estamos trabalhando no estudo de Kardec, olha só, o legado foi lançado em 3 de outubro de 2017, né? Uhum. Então ele já tem um amadurecimento, né? E aqui eu posso reafirmar, esta obra da Simone Privato consolidou uma nova era para a historiografia do Espiritismo. É uma nova era. Como o Espiritismo foi contado no século XIX, hoje sabemos, foi carregado da visão pessoal daqueles que escreveram as páginas sobre Kardec, sem usar referências e muito da opinião pessoal. O trabalho da Simone Privato gira em torno de uma denúncia que foi feita em dezembro de 1884. Ou seja, ela é muito antiga. E quem fez essa denúncia foram os pioneiros fiéis a Kardec. O Henri Sousa, Gabriel Delany, os pais dele, Bert Fropo, Leon Denis, o casal Rosen. Foram esses pioneiros que, em determinado momento, questionaram a nova edição da Gênese, dizendo, olha, ela não é compatível com a proposta original, as alterações mudam o pensamento original de Kardec, e essa obra, essa alteração não é legítima. Mas eles não tinham outros argumentos, senão discutir os exemplares. Essa é a diferença entre o que foi feito em 1884, e o que ocorreu em 2017. Então, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender. A discussão sobre a Gênese se dava apenas em torno dos exemplares. Olha, essa edição, quinta, ela tem um conteúdo diferente. Mas quando ela foi feita na capa, não tem um ano. Então, não tinha como se discutir. Olha, Kardec fez uma outra até a 4ª edição. De quando é essa edição? Qual é a data? Que ano que tem na capa? As discussões eram em torno só dos exemplares. O conteúdo de um, o conteúdo de outro. O que é que se modificou com a obra O Legado de Allan Kardec? A modificação é a seguinte: a Simone Privato foi a Paris e trouxe ao movimento espírita o estudo de fontes primárias, não só os exemplares. Então, nós aprendemos com o Legado de Allan Kardec que na França você tinha documentos que são referentes à edição. Então aqui a diferença fundamental. Existem exemplares e existem edições. O exemplar não traz as informações sobre a edição. As informações sobre a edição estão em 2 documentos fundamentais, que são são os documentos, a gente pode chamar documentos da edição, que são declaração de impressão e depósito legal. Onde está isso? Isso era feito na época. Quando você ia preparar uma edição nova, a gráfica tinha que ir até o governo, comunicar, estou produzindo uma edição deste livro. E aí ele recebia, isso era registrado. A declaração da edição. Depois, quando a gráfica estava pronto, o livro, um exemplar era levado até o governo, e isso ficava depositado. Hoje está na Biblioteca Nacional da França. Então, o que é isso? Tem os registros, tem os livros, está tudo lá registradinho. O trabalho da Simone Privato foi ir até a França e, para cada exemplar de edição diferente, encontrar os documentos relativos àquela edição. Organizou tudo e descobriu que Kardec fez em vida 4 edições. Todas elas foram muito rápidas, porque a Gênese teve uma venda muito grande. E a última edição original de Kardec, que é uma reimpressão da primeira, porque ele só fez reimpressões da primeira, foi em fevereiro de 69. Então, em fevereiro de 69, Kardec pediu uma nova edição. Então, pelos documentos e manuscritos, a gente sabe que ele estava trabalhando para fazer uma edição corrigida. Só que a declaração, a conversa dele com os espíritos, que a gente tem no manuscrito, ela diz assim, Kardec diz, olha, eu quero colocar coisas novas. Então veja que ele não queria tirar nada. Eu quero colocar coisas novas na Gênese. Tem algo que eu possa tirar? Ele pergunta aos espíritos.
E os espíritos respondem: não tire nenhuma ideia nova que esteja ali presente. Você só modifique algumas frases que estão com sentido dúbio, porque a obra está perfeita. Isso está onde? Isso está no manuscrito que o Lemarie publicou parcialmente e ainda com alterações na Obras Póstumas. Então, como a gente teve acesso ao manuscrito original, a gente fica sabendo que esses trechos que os espíritos dizem não mude nada, não foram publicados pelo Lemarie. Mas agora é de domínio público, né? A gente tem aí a possibilidade de ler essa mensagem com cuidado. Então Kardec estava empenhado em modificar a Gênese, mas não conseguiu fazer isso em vida. Tanto que ele tinha empurrado isso para fazer mais à frente, que em fevereiro ele pede mais uma reimpressão, né? E a gente sabe que ele morreu, o professor Rivaio morreu em março. Então, o que temos de novo? Depois do que a Simone Privato fez e consagrou, e que permitiu a gente analisar e distinguir quando surgirem documentos novos. Toda vez que surgirem documentos novos, a gente tem que saber, com relação aos livros, que existem exemplares e os documentos da edição. O exemplar não fala sobre a edição. O exemplar fala só sobre ele mesmo, sobre o conteúdo que tem nele. O que fala sobre a edição são os registros, que aí oficialmente você tem uma edição consagrada. Então não tem nenhum registro falando dessa edição de 1869. Em 69, nós temos sobre a Gênese a quarta edição, que ela também tem mais do que um exemplar nas bibliotecas, e esse exemplar está escrito lá, quarta edição, né, e é uma reimpressão. Mas da quinta, né? não. Tanto é uma reimpressão que Kardec não precisou fazer um depósito novo. Ele só precisou fazer o depósito da primeira. Você só faz o depósito quando tem nova. Então tem todos os pedidos de impressão e depósito só tem da primeira edição. Então, em 69, Kardec pediu a quarta reimpressão, né? O que se encontrou agora foi um exemplar, né, que tem na capa escrito 69, né, mas a gente não sabe nada sobre a edição porque esse exemplar não foi legalizado. Então nós temos um exemplar que pode ter várias origens. Tem até uma imagem aí, vamos soltar Jefferson Silva, que está lá no Controle Mestre, Marcos Magrini aqui na Rede Boa 9 de rádio. Essa é uma imagem do exemplar que foi publicada na internet pelo Carlos Sete, porque esse exemplar ainda não foi digitalizado. Então a gente só tem algumas fotos de páginas. Isso foi achado na Universidade de Neuchâtel, é isso? Isso. Essa segunda já é a quarta edição, está escrito lá, quarta edição. Essa está registrada em 69 por Kardec. Então, volta para a primeira lá já. Então veja, o que tem de novo? Um exemplar. Mas essa edição, ela foi feita quando? Não se sabe, porque a única forma de você saber é porque era obrigatório por lei você registrar, a editora registrava que estava fazendo uma edição nova. E esse registro não existe nos documentos lá na Biblioteca da França. E também não tem depósito. Como se trata de um conteúdo novo, né, ele é obrigatório ter um depósito, que seria a garantia do conteúdo novo. Não há depósito. Então, esse exemplar não diz nada sobre uma determinada edição. Então, ele pode ser um exemplar único. Ele pode até ser um exemplar falso. Ele pode ser um exemplar... Falso em que sentido? Pô, só tem um exemplar. Você não sabe se aquilo faz parte de uma edição, se as informações que tem escrito ali são reais ou não. É só um exemplar. Se você não tem uma edição correspondente ao exemplar, você não tem as informações a respeito dela. É como se você andasse na rua sem documento. Você pode até dizer, eu sou o Cláudio, mas o que prova que você é o Cláudio é a sua identidade. Por isso que a gente anda com identidade na rua, né? Então, qualquer exemplar de qualquer obra, ele tem uma identidade. A identidade são os documentos da edição. Mas o livro por si só não poderia... já é uma prova material de que houve outras publicações naquele período? O que a gente tem, tendo só um exemplar na mão e sabendo que não tem registro desse exemplar, alguma gráfica produziu esse exemplar, mas ele pode não ter sido distribuído, até porque não era legal. Se você distribuísse legalmente, tinha uma multa gigantesca. Bastava ter colocado à venda esse livro
para que já fosse alvo de uma multa muito grande por você estar publicando, porque tem uma lei que estava em vigor na época, que ela dizia, olha, a lei de 21 de outubro de 1814, artigo 14, nenhum impressor poderá imprimir um escrito antes de declarar que ele se propõe a imprimir, nem de colocar à venda ou publicar de alguma maneira que seja antes de ter depositado o número prescrito de exemplares, a saber, em Paris, ao secretariado da direção e nos departamentos ao secretariado da prefeitura. Essa lei estava em vigor em 1869. A partir de 1814 ela entrou em vigor e estava em vigor em 69. Então, existia uma multa alta para a época, muito alta para a época. Então, veja, já era uma contrafração se você simplesmente imprimisse sem declarar que ia imprimir. E também se você distribuísse sem ter um depósito, se fosse um conteúdo novo. Se é só uma reimpressão, você só precisava declarar que ia imprimir. Então é assim, a lei na França. Antes de imprimir, você tem que declarar, eu vou imprimir. E essa é a declaração de impressão. Depois que imprime, você faz um depósito se é conteúdo novo. Então, veja, esse exemplar não tem declaração de impressão. Vamos aqui dizer uma coisa. Depósito, que é você chegar, pegar um exemplar e entregar lá para o governo. Jamais Kardec fez um conteúdo, seja originalmente novo, uma obra nova, ou um conteúdo modificado, sem ter um depósito de um exemplar. Nunca. Em toda a vida de Kardec, todas as obras que ele fez têm depósito legal. Não tem exceção. Então, essa obra diz na capa que é de 69. Mas é de quando? De janeiro, de fevereiro, de março? Basta lembrar que a 5ª edição publicada pelo Lemarie não tem a data. Né? E você jamais também faz uma edição nova sem ser numerada sequencialmente. Não se repete número. Então você tem a 1ª edição, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª. Qualquer livro, seja reimpressão ou seja conteúdo novo, sempre você vai tendo a sequência de números da edição. Então, por que nós temos, então, agora 2 exemplares de 5ª edição? Um com a data de 69 e uma sem data, que foi depositada. Então, a gente tem um exemplar lá na biblioteca e a gente sabe que ela está sem data, mas ela é de 72. Então, por que tem uma com 69 e a outra com 72 e as duas indicando 5ª? É bem fácil entender. Não é legalmente possível de ter distribuído essa que foi encontrada na Suíça. Então, quais explicações a gente poderia ter para isso? Uma delas é a seguinte: pode ter sido feita uma impressão, essa impressão não recebeu autorização, então o livro não foi distribuído. Bom, antes disso, Cláudio, eu queria dizer para quem está nos acompanhando aqui que nós estamos fazendo a apreciação dessa nova fonte encontrada diante do trabalho da Simone, investigativo da Simone Privato, né, com a obra O Legado de Allan Kardec, que a gente está revisitando, porque já falamos dela há muito, né, mas como faz bastante tempo, é bom a gente retomar. O conteúdo da obra O Legado de Allan Kardec, ele não vai tratar só dos documentos. É uma grande inovação você buscar essas fontes primárias, que transcendem aos simples exemplares. E você vai buscar os documentos lá na França, né? E depois chegaram os manuscritos e ampliaram essas fontes primárias, né? Mas ela, como toda investigação, ela vai buscar responder as seguintes perguntas: quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Então a obra é muito completa e ela vai responder todas essas perguntas, né? De forma direta ou de forma indireta, conforme você tenha a informação disponível ou não. Então, a gente pode dividir o trabalho da Simone Privato em 3 grandes áreas de destaque. O fato material, isso com relação à adulteração da Gênese. O fato material da adulteração, o contexto histórico da adulteração e a questão doutrinária da adulteração. Então, se a gente vai tratar de se houve ou não adulteração, nós temos que tratar de todos esses grandes aspectos, e não apenas de um deles. Né? Porque o fato material, ele vai dizer onde e quando. Onde e quando é o fato material. E que documentos são esses?
são os documentos da edição e não o exemplar. Então vamos fazer um paralelo. Encontramos aí um exemplar novo que está lá na Suíça, só o exemplar. Mas ele, quando e onde ele foi impresso, esse material? Esse livro, esse exemplar foi impresso onde e quando? Não é possível saber. Por quê? Para você saber isso, você tem que buscar os documentos da edição e não o exemplar. Então, isso foi o que a Simone fez. E é a inovação que ela trouxe com o livro dela. Documentos da edição e exemplares. E análise jurídica disso. Então, quando a Simone Privato foi pesquisar as edições da Gênese disponíveis, ela encontrou os documentos dessas edições, então ela sabia as datas todas, e foi aí que a gente descobriu que a quinta edição, que não tinha data na capa, tinha uma data nos registros dela, que é 1872. E aí demonstra que, sendo após a morte do professor Rivaio, não podia se fazer modificação alguma. Isso vale para um dia depois da morte. E vale para anos depois da morte. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. O Lemarri vai publicar obras póstumas, lá para frente. E ele vai alterar, de acordo com o manuscrito, o conteúdo. É uma adulteração. Como é que você vai alterar um texto de uma psicografia? Não faz o menor sentido. Né? Então, os depósitos já foram revistos, depois da Simone Privato ter ido à França. Desde 2017 para cá, várias pessoas já foram lá, revisitaram o trabalho que a Simone Privato fez, e hoje a gente tem com clareza algumas informações. Os depósitos legais, Cláudio, eles estão em enormes livros. Alguns deles têm 150 anos, esses livros. E estão todos lá guardados na sequência para consulta, né, nos arquivos. Esses livros têm 6 depósitos por página e são 400 páginas por livro. São livros muito grandes. Então são 2.400 depósitos numerados sequencialmente, e hoje a gente confirmou, não tem repetição nem interrupção. Então, mas muitos documentos foram perdidos. Você pode ter perdido o exemplar, mas o registro do depósito não. Tá lá. Tá lá, é na sequência certinha, sem interrupção. Então todo o período de Kardec, os depósitos que foram feitos, não só do livro dele, mas como outros, você vai virando o livro, tem Balzac, tem os escritores famosos da época, tem os depósitos dos livros dele também. São todos, qualquer um que publicou na França, tem lá. E isso está numa sequência numérica, sem interrupção, e nada foi perdido. Então, não é possível ter um depósito que não esteja lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Esse exemplar não tem depósito em 69. Então, ele não foi... a gráfica não legalizou a produção desse livro, estava sujeita a multa se distribuísse. Bom, as outras questões que ela foi responder no seu livro foi o contexto histórico. Quem e como. E aí, ela pesquisando também, com grande profundidade, ela descobriu que ocorreu um desvio na sociedade parisiense após a morte do professor Rivaio. Né? A venda da sociedade, da revista espírita para o Guérin, que era um discípulo direto do Rustang, a queima dos arquivos de Kardec, denunciado pela Bert Fropo, o desvio doutrinário da revista espírita, que começaram a publicar, sob o comando do Lemarri, obras sobre karma, sobre queda, que eram ideias ligadas à visão do Rustang e jamais a de Kardec. Né? A formação de uma nova sociedade e um novo jornal, que foram sugeridos pelo espírito de Allan Kardec, a Bert Fropo e a Amélie Boudet. Então surgiu a União Espírita Francesa, o jornal Le Spiritisme, né, porque já não tinha mais legitimidade no jornal original. Né, a denúncia da adulteração feita pelos pioneiros, né, e mais recentemente teve a descoberta da adulteração das mensagens de obras póstumas por Lemarri. Bom, essa é a segunda questão, o contexto histórico. Então a adulteração, ela não tem só os documentos que demonstram, isso é só um pedacinho. Existe o contexto histórico que justifica. Olha, por que teriam feito isso? A terceira questão que o livro toca, e que a pesquisa historiográfica agora desenvolve e trabalha, é a questão doutrinária. O porquê. Então, eu lembro, Cláudio, que quando a gente estava trabalhando em cima do livro da Simone Privato, essa era a maior dúvida, né? Por que fizeram isso? Né? E a gente precisou estudar bastante para descobrir o porquê. E o porquê é muito claro. A intenção era desviar a visão de Kardec da autonomia moral para a visão tradicional das igrejas tradicionais, das religiões do passado, da heteronomia, que é a ideia de queda, castigo e recompensa.
achar que está lá em Rustang. Que o Rustang, os espíritos, né, que estavam ditando a obra para Rustang, tinham uma visão completamente diferente da de Kardec. Enquanto Kardec dizia, os desafios da vida são escolhas pessoais. Você escolhe o que vai desafiar na vida. O seu desenvolvimento é por meio do seu esforço. A felicidade está nas suas conquistas, né? O mundo moral é regido por leis naturais e não um Deus escolhendo quem ele vai castigar. Qual é a visão equivocada dos espíritos que ditaram para Rustang? A ideia já do mundo velho de que a vida no mundo é um castigo de Deus. Que quem vem aqui caiu por erros do passado e aqui vai sofrer como um castigo de Deus. Que é a ideia do condicionamento. Eu te dou recompensa, te dou castigo e você obedece e faz o que eu quero. Sendo que a relação com Deus, o Espiritismo vem demonstrar que é por meio da liberdade. Você faz as suas escolhas e enfrenta as consequências. Tá, mas esse exemplar de 1869, que foi achado lá na Suíça, aliás, você que está no facebook.com/TV Mundo Maior, tem a nossa enquete. Você conhece a polêmica do exemplar do livro A Gênese? Sim ou estou sabendo agora? Vota lá. No final do programa a gente vai saber aqui a porcentagem do pessoal aqui na nossa enquete. Então, mas essa edição de 1869, Lemarie não estava aí. Não, o Lemarie ele chegou em 71, mas quem estava ali era o Lemarie, ele entrou na sociedade pela amizade que ele tinha com o Delian. Então, haviam duas figuras chaves, o Delian e o Bitar. Então, os dois eram os administradores. O exemplar... Isso pós-Kardec. Pós-Kardec. Esse exemplar, então, que é o que está gerando dúvidas, e as pessoas ficam pensando, será que esse exemplar foi feito por Kardec ou não foi feito? Né? Então, agora aqui a gente entra para o campo das conjecturas. Porque se ele não foi legalizado, esse exemplar não faz parte de uma edição legalizada. Né? Então, a gente fica na dúvida. Como eu falei, poderia até ser um exemplar falso. Pode ter sido um exemplar que foi impresso, mas não foi distribuído, porque não teve autorização. Mas você não acha que o termo falso e clandestino não é muito pesado? Não, é porque quando você fala adulterado, falso e clandestino, você está dando a definição do termo. Então, assim, clandestino, o que significa? Que não tem autorização legal. Então, a gente tem certeza que esse exemplar não tem autorização legal. Por quê? Porque quando você examina página a página o livro de depósito, não há nenhum em 69, nem em 70 que seja referente a esse exemplar. Nós temos o da primeira, segunda, terceira e quarta, sendo que a primeira tem um depósito e as outras três seguintes são reimpressões. E a gente tem os exemplares correspondentes. O que foi encontrado agora é um exemplar que não tem uma edição correspondente. Então, Cláudio, a gente pode fazer ilações a respeito do próprio exemplar, por exemplo, examinando a capa. Então, veja, eu queria que voltasse... Quem publicou isso não examinou a obra toda. A obra inteira ainda não foi examinada, mas o índice parece a de 72. Então, a informação que a gente pode ter é assim, o conteúdo da adulteração já estava pronto em 69. E foi feita uma impressão. Se essa impressão foi distribuída ou não sabemos. Se ela foi distribuída, é clandestina. E foi feita por quem? Impossível saber, porque você não tem o registro. Se o Kardec desencarna em março e a Sociedade Anônima é fundada um pouco depois, eles tiveram aí pouco prazo para mexer na obra e depois editar a obra. Você tem a possibilidade, se alguém tinha a intenção de alterar que não Kardec, você tinha desde que ele publicou em 68. A publicação da Gênese é de 68. Então você já tinha o primeiro exemplar. Se alguém queria fazer uma alteração que não Kardec, você tinha um ano inteiro aí para fazer isso até esperar o momento. Ninguém sabia que Kardec ia morrer em março. Então, a possibilidade de uma adulteração em 69 não é questão de tempo. Então você está falando que provavelmente já se tinham essa ideia e já tinham mexido na obra com Kardec vivo. Essa é a hipótese, né? Porque quem está estudando mexer numa obra, não importa se Kardec está vivo ou não. O que importa é a oportunidade disso ser feito. Mas o que a gente sabe é que não teve sucesso o registro
dessa edição. Então, a gente também não sabe se ela foi distribuída ou não. Se ela foi distribuída, ela foi clandestina. O fato que temos é que existe um exemplar. O que a gente pode analisar nesse exemplar para poder tentar deduzir o que pode ter acontecido com ele ou não? Então, veja o seguinte. Eu queria pedir aí que colocassem de novo a imagem da 4ª edição. É a segunda imagem, Jé. Essa 4ª edição, Aí. essa aí. Essa é a legítima de Kardec. Como é que a gente pode estudar, depois de todos os documentos que a Simone Privato começou a apresentar, e a gente ganhou mais experiência em estudar isso nos últimos anos, você pode ver o seguinte. Na capa vem a edição, ali está a 4ª edição, vem o país onde ela foi produzida, está ali Paris, e a primeira informação de baixo é o editor. Então você tem uma gráfica, né, que imprime, né, e você tem um editor que é o que vai pagar a gráfica. Esse editor é o dono da edição. E aí ele distribui por meio de livreiros. Então, nesse caso, a gente vai ver ali, Paris, Kardec não editava suas próprias obras. A Sociedade Parisiense não tinha autorização para atuar comercialmente. Então, Kardec sempre, em toda a sua vida, ele cedeu a editores a sua obra. Ele nunca editou a própria obra. Então, neste caso da 4ª edição, a edição é da Livraria Internacional. Né? Então está ali embaixo, ali, Boulevard, Montmartre, 15. Né? Mais abaixo são os distribuidores ali, ó. Lacroix dividiu a edição, né? E eles distribuem. E na última linha, Kardec diz, olha, tem exemplares disponíveis na Passagem Santane, no birô da Revista Espírita. Então, Kardec, ele escreveu sobre isso, ele não era dono da edição dos livros dele. Então ele precisava comprar os exemplares. Uma vez acusaram ele de ganhar milhões vendendo livros. E ele publicou um artigo dando uma resposta. Né? Se você quiser tirar, já pode tirar a imagem. Não. A gente vai falar sobre ela. Isso. Então veja, uma vez Kardec foi acusado de ganhar milhões com livros. E aí na resposta ele diz, olha, eu nunca editei meus próprios livros. Eu sempre entreguei para uma editora. Eu preciso comprar exemplares como qualquer livreiro para poder ter os livros aqui no birô. Por quê? A Sociedade Parisiense tinha autorização para reunir-se, estudar, né, fazer a revista espírita, tudo, fazer os estudos. Mas ela não podia atuar comercialmente. Isso nunca em vida Kardec teve uma sociedade que pudesse atuar. Ela teve que ser instituída depois da morte de Kardec. Então, depois da morte dele, a Amélie ficou responsável pela reedição dos livros até 3 de julho de 69, quando eles instituem uma sociedade anônima que vai ser administrada não por ela, mas pelo Bitar e pelo Delian. Então, mas vamos supor que eles tiveram esse prazo pós a desencarnação de Kardec e o início dessa sociedade anônima. Para um conteúdo que tem a Gênese, seria um tempo, e até pelas questões sociais que existiam na época, que já foi relatado aqui no livro de Pensamento, eu imagino que seria um tempo muito curto para se fazer essa adulteração. Então quem estudou ali a adulteração, ele já estava estudando desde que Kardec lançou o livro. Então a gente não sabe quem foi que fez essa adulteração. Né? Então, esse exemplar, ele só diz o seguinte, olha, o conteúdo não foi elaborado em 72. Então Lemarie sai do jogo. Não, ele entra no jogo porque ele deu legitimidade a toda essa adulteração. Mas isso 3 anos depois. Desde 71, quando ele entrou, ele começou a publicar coisas contrárias a Kardec. Ele publicou um livro, por exemplo, A Queda segundo o Espiritismo, que é oposta à ideia de Kardec, que defende o Rustang. E ele publicou pela Livraria Espírita. Então veja, quando surge a Livraria Espírita? Ela surge no dia seguinte, depois da morte do professor Rivaio. Ela é inaugurada dias depois, mas ela ainda não pode publicar livros. Ela só vai poder publicar livros quando uma sociedade econômica, né, com possibilidades de agir economicamente, né, comercialmente, ela foi instituída. E quando que ela foi instituída? Em 3 de julho de 69. Então, pode... só a partir daí é que a Livraria Espírita passou a fazer publicações. Então pode ter acontecido deles publicarem lá em 1869, por não ter ainda autorização legal,
ter distribuído isso só para pessoas Não. próximas? O cenário mais provável, Cláudio, é o seguinte. Todas as publicações feitas pela Revista Espírita, e tiveram várias, por exemplo, a nova edição do Livro dos Médiuns, né? Todas essas publicações novas ocorreram dias após a instituição da Sociedade Anônima. Então, para você ter num livro a inscrição do editor como sendo a Livraria Espírita de Estudos Psicológicos, legalmente falando, ela só pode ser uma editora que pede para uma gráfica publicar um livro a partir da sua instituição como sendo uma sociedade comercial. Entendi. E ela se tornou comercial com a fundação da Sociedade Anônima, que passou a ser gerida pelos administradores, e mais não pela Amélie Boudet. Então, veja, os responsáveis possíveis, se for real, se esse exemplar for mesmo produzido ali pela sociedade, ele foi requerido, a gráfica, nos mesmos dias que foi requerido a Gênese, o Livro dos Médiuns, 11ª edição. Então, o Livro dos Médiuns, na sua 11ª edição, ele foi, deixa eu encontrar aqui, ele foi no dia 9 de julho de 69. E a Sociedade Anônima, 3 de julho. Então, percebe que os administradores da Sociedade Anônima só puderam atuar requerindo por edições novas depois do dia 3. Tanto que isso ocorreu só no dia 9 de julho. Então vê que é bem posterior à morte de Kardec, que foi em março. E na 11ª edição se fala lá da 4ª edição. Então, veja, aí você começa a ter as grandes controvérsias, o que demonstra que não era uma edição legalizada. Porque se ela fosse legalizada, ela teria sido anunciada na revista. Você imagina, a Revista Espírita não está sendo publicada mensalmente? Aí você faz uma edição nova, alterada, e você não avisa isso aos leitores? Então, vamos usar o que nos trouxe de novo o legado de Allan Kardec e da Simone Privato. Se você faz uma edição do ponto de vista jurídico, você não podia alterar um livro se não fosse com o autor em vida. Ou se você tivesse uma autorização expressa dele, dizendo exatamente o que precisava ser mudado, né, linha por linha, e assinado ali por ele, autoriza a alteração do livro. Aí você poderia ter. Isso não existe, né? Nunca existiu. Então, veja, basta a data de um livro ser depositado ou depois da morte de Kardec com conteúdo mexido, isso caracteriza a adulteração. Mas pensa assim, esse exemplar foi depositado? Não foi depositado. Não há nenhum documento registrando. Não, então ele não é oficial. 69. Ele não é oficial, por isso que a gente tem que chamar ela de, se foi distribuída, de clandestina. Porque é distribuída sem autorização legal. Foi distribuído ou não foi, não sabemos. Por isso que as informações vão ficar sempre nebulosas. Porque você tem um exemplar que não tem os documentos de edição correspondente. Então, os indícios que a gente pode trabalhar são com os da capa. Sempre que você tem uma indicação na capa, embaixo de Paris, você vai ter a indicação do editor. E qual é o editor desse exemplar? Segundo a capa, hein? Porque a gente não tem os registros legais. Eu estou aqui só conjecturando, porque a gente só tem o exemplar para olhar. E o que é que ele diz na capa? Embaixo de Paris está Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. Essa Livraria Espírita de Ciências Psicológicas só existiu após julho. Então, se esse exemplar foi requerido pelos administradores da Sociedade Anônima, a data provável foi a das outras obras todas que foi requerida, que é 9. Então foi 9 de julho. A data provável dessa edição que não tem registro. Então, quais as coisas que podem ter acontecido? Eles podem ter pedido o registro dessa obra, por exemplo, em 9 de julho, essa não ter sido autorizada, né? E vira uma obra que não poderia ser distribuída. Por que eu poderia dizer isso? Porque se você pegar alguns livros de registro da época, né? Por exemplo, jornal... Depois nós vamos disponibilizar isso para quem quiser na internet pela FEAL. Jornal Geral
de impressores e de livrarias, de livreiros. Então era um jornal, isso era publicado várias vezes por ano, era uma obra destinada aos livreiros. Cláudio, eu não sei se dá para mostrar aqui, eu tenho uma... Não dá. Não dá, né? Tá de longe, né? Mas isso aqui é a capa desse livrinho, e essa capa, ela tem Jornal Geral, e tá aqui. Ano de 1872, eu fui procurar o registro dessa obra, e é de março, né? Então, quando você pega essa obra e abre na página 389, então, Cláudio, você pega esse livrinho, né, destinado aos editores, aos livreiros, você sabia o que estava sendo publicado, e tinha anúncios, tinha tudo isso. Então nós estamos falando de 1872. No final do ano, em dezembro, vai ser quando o Le Marie vai fazer a edição adulterada. Tá certo? Então nós estamos falando do começo do ano. O Le Marie ainda não tinha feito isso. E na página 389 vai ter um anúncio da Livraria Espírita de Ciências Psicológicas. Dá uma olhada aqui, Cláudio. Acho que você tem aí. Eu tenho. Vê aí, abre nessa página para você ver, a página 6 aí. Então veja, Livraria Espírita de Ciências Psicológicas, um anúncio, tá na Rua Delille, número 7, exatamente como tá na capa daquele exemplar. Agora, quem que era comandava essa livraria? O Bitar, né, e o Delian. Agora, não pode ter acontecido, bom, já que a gente não pode publicar pela anônima, a gente funda uma outra entidade? Não, porque na capa do exemplar está escrito exatamente Livraria Espírita de Ciências Psicológicas. Então, o exemplar indica que foi exatamente a Sociedade Anônima que fez aquela edição. Mas veja, o gerente da livraria tem a honra de informar aos livreiros que a partir de 1º de abril, próximo, será feita um desconto excepcional de 5% no preço das 5 obras abaixo de Allan Kardec. Né? Então eles estavam dando um desconto especial quando você quer vender mais, né? E aí vem as obras, o Livro dos Espíritos, os Médiuns, o Evangelho e tal. Qual era o Livro dos Médiuns? Tá aqui, olha, 11ª edição, que foi publicada em julho. E qual é a gênese que eles estão indicando aqui nessa promoção de venda em 72? A quarta. Então, você também tem outras indicações de venda e de publicidade de venda das obras de Kardec, pós-69, sempre é indicada a 4ª edição. Essa 5ª não aparece em nenhum lugar. E o único lugar que nós vamos encontrar uma indicação vai ser na edição 11 do Livro dos Médiuns, que você encontra no Google. E esse Livro dos Médiuns qual é? A 11ª. E quando ela foi publicada? Dia 9 de julho de 69. A data provável que essa edição, se foi distribuída, teria sido clandestina. A grande questão agora é descobrir esse exemplar, os documentos que comprovem isso. Só que os livros já foram revisadas várias vezes, por mais de uma pessoa. Pelo menos 3 vezes depois da Simone Privato. Então, é muito improvável que se encontre uma edição correspondente. Então estamos diante de um exemplar que pode ter sido publicado e provavelmente na época da 11ª edição. Veja bem, a 11ª edição da Gênese tem dentro dela um catálogo racional de indicação de obras. E dentro do catálogo racional está a própria edição 11ª do Livro dos Médiuns, mas traz a 4ª da Gênese. Então você vê quanta contradição. Fizeram uma 4ª capa pondo 5ª edição, que é o único lugar onde indica que existiu uma 5ª edição, em 69, e todo o resto, toda a publicidade, todas as vendas no ano seguinte foram da 4ª. Né? Deixa eu falar aqui da enquete. Você conhece a polêmica do exemplar do livro A Gênese? O resultado, sim, 87%. Estou sabendo agora, 13%. Tem muita gente mandando pergunta, comentários. Acho legal a gente continuar. A gente faz mais um programa. Eu só queria dar uma conclusão aqui. Que indicações nós temos com esse novo exemplar de que Kardec teria feito isso? 0. O próprio exemplar demonstra que não poderia ter sido Kardec, porque Kardec nunca publicava as suas próprias obras. Ele sempre indicava uma terceira. E só se tornou comercial a Sociedade Anônima, não mais a parisiense, no dia 3 de julho, após a morte. O exemplar traz na capa Livraria Espírita, e ela só podia ser editora, e ali esse exemplar indica que ela foi editora, a partir de 3 de julho. Então é impossível ter sido Kardec. Então esse exemplar, ele só vai tratar de uma seguinte controvérsia.
E o conteúdo era anterior a 72. Então o Lemarie já só reimprimiu um conteúdo adulterado, né? Mas ter sido Kardec não traz informação nova. Zero. Prevalece o que a Simone Privato escreveu em 2017 no Legado de Allan Kardec. O que me deixa triste em tudo isso é ver que aqueles que vieram pós-Kardec fizeram uma lambança no movimento espírita e hoje a gente está descobrindo aí através de documentação o quanto de lambança foi feito. Infelizmente, essa é a grande realidade e não dá para esconder esta questão. Até semana que vem, Paulo. Até semana que vem vamos estudar a autonomia moral, que é a grande novidade que Kardec trouxe. A gente vai conversar mais no próximo programa. Nos acompanhe. É isso aí. Um grande abraço. Vamos que vamos. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.